Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, nossa aula de farmacologia, vamos falar um pouquinho a respeito de fios cirúrgicos. Então, obedecendo a nossa ementa, né, que prevê essa aula e que a gente também vê em centro cirúrgico muitas vezes, mas é de extrema necessidade e essencial conhecermos dentro da aula de farmacologia também, tá? Geralmente são materiais que ficam dispostos dentro das farmácias hospitalares e muitos deles têm um alto valor agregado. Então, em consonância, né, conforme a ementa prevê, então vamos abordar um pouquinho sobre essa aula de fio cirúrgico. Aqui trouxe para vocês uma maleta, né, um modelo de fios cirúrgicos. Tá? Essa maleta, ela é uma maleta número 1 que a gente considera, tá? Uma maleta de fio Categu. Tem várias modalidades desse fio, vários modelos diferentes, assim como a gente pode ver a variação de cores, números, né, e tamanhos de fio. Então essa aula é muito importante, como já havia dito, tá? E essencialmente ela exige um pouco também de prática, né, para visualizar, ficar melhor manipulação desse fio e tudo mais, certo? Só que como a gente aborda, né, isso também em centro cirúrgico, então a gente deixa mais essa aula de fios também, de manipulação desses fios para centro cirúrgico, que é onde ele é mais utilizado propriamente dito, ok? Então vamos lá. Então, em uma pequena introdução, a gente pode se dizer que os fios cirúrgicos é uma porção de material sintético, tá? Ou derivado de fibras vegetais, ou ainda com estruturas orgânicas flexíveis, tá? Então, esses fios eles podem ser desses tipos de materiais. Então, ele pode ser sintético, ou seja, produzido de forma laboratorial, de forma sintética. Ele pode ser derivado de vegetais, então, por exemplo, do algodão, da seda, tá? Isso também é passível que ele seja originado desses materiais também. Não é tão incomum assim, tá? Até hoje temos aí esses fios desses materiais. Claro que cada tipo de fio tem uma finalidade diferente e isso também faz a importância de conhecermos isso. E também temos os fios de estruturas orgânicas, tá? Isso mesmo, é feito seres vivos, tá? Como por exemplo, de material biológico de cordeiro, né, do carneiro, são feitos das vísceras deles, o fio conhecido como categu. Esses fios eles são flexíveis, tá? Então isso é uma das características desses fios, então eles têm que ser maleáveis. Claro que uns mais, outros menos, vai de acordo com a sua finalidade e o seu uso e o seu local de inserção. Tá? A secção dele é sempre circular, então a gente não vai achar um fio que ele vai ser quadrado ou triangular, né, de outra forma a não ser circular. O diâmetro dele geralmente é bem reduzido em relação ao comprimento, então, ou seja, ele é muito mais comprido do que tem diâmetro. Tá? Então, isso também é uma característica marcante dos fios. São utilizados para aproximar tecidos incisados cirurgicamente ou lacerados em traumatismos. Então, essa é a finalidade deles, aproximar esses tecidos de forma cirúrgica ou lacerados, tá? Que foi rompido. Em traumatismos, tá? Também pode ser utilizado e para ligar vasos sanguíneos também, no caso de rompimento aí ou alguma laceração ou corte. Então a sutura, né, que é esse ato de fechar essas incisões, esses ferimentos com o fio cirúrgico, tem a finalidade de favorecer a cicatrização, então, ou seja, vai tentar agilizar esse procedimento e evitar aí, complicações como infecções, entre outros. Os fios eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Um grupo que a gente denomina absolvíveis e os não absolvíveis. Esses fios, essa classificação é de acordo com uma característica importante desse fio, tá? Que é a capacidade do organismo tem de absorvê-los e a capacidade que o organismo tem de não absorver esses fios. Tá? Então tem esses dois tipos aí de fios que a gente classifica eles. Na escolha de um fio ideal, então, é levado várias coisas em conta, tá? Em contrapartida. Um exemplo disso, tá? É a resistência à ruptura
que vai permitir o uso de fios de calibre menor. Então, quanto mais firme esse fio, mais difícil de romper, menor vai ser o calibre que eu posso utilizar ele, tá? Essa é a ideia. Então, quanto mais fino o fio, melhor é para mim usar. Porém, eu tenho que ver qual que é a capacidade dele aí de não romper, qual a capacidade dele de resistência. A facilidade do manuseio também pode ser levada em conta, pois alguns fios eles são de difíceis manuseio, tá? Pois eles são algumas vezes mais rígidos, menos flexíveis e mais escorregadios, segura melhor o nó ou não. Outro ponto é a boa segurança no nó. Então, quando a gente fala nessa boa segurança do nó, é aquela capacidade desse meu fio que ele vai ter de segurar esse nó de uma forma mais firme, sem a necessidade de vários nós. E a adequada resistência têncil, tá? Que é aquela resistência que eu preciso ter por um determinado número de dias até que essa incisão elas comece a se cicatrizar, tá? Assim podemos dizer. Então, isso também a gente leva em conta, tá? Outro ponto também é a visualização desse fio. Então, ele deve ter uma boa visualização, mesmo quando molhados de sangue ou algum fluido. Então, ele é importante que ele não se misture, né, com o sangue, que ele não tenha essa capacidade de diminuir essa visualização, essa visibilidade dele. Ele ainda deve ter baixa reação tecidual. Então, o que é essa baixa reação tecidual? A baixa reação tecidual é a capacidade que esse fio tem de não causar reações locais, tá? No local onde é suturado, por exemplo. Uma inflamação, né? Uma rejeição por parte do organismo, né? E aí por diante. Ele não pode ser carcinogênico também, então, ou seja, ele tem que ser um fio que ele não pode provocar aí alterações celulares, que essas células possam aí se formar um câncer, tá? Então, não pode ter essa toxicidade carcinogênica. Eles não podem favorecer também o início e a manutenção de infecções, tá? Então, isso é importante. Então, eles não podem ser fios que vai promover esse estado de infecção no organismo, tá? A manutenção das integridades da sutura até a fase proliferativa da cicatrização. Então, ele tem que manter a estrutura, né, esse fechamento, até que essa minha cicatrização ela se inicie, tá? Ou pelo menos que ela já esteja no seu final, para que não seja aberta essa lesão. E, claro, baixo custo devido aí aos usos desses equipamentos, tá? São fios aí, alguns de alto custo, tá? A escolha do fio ideal, então, do tipo de fio, geralmente é feita através do médico cirurgião, tá? E a escolha desse fio, ele vai ser um fio ideal para cada tipo de situação de tecido diferente, tá? E regiões. Então, regiões que eu preciso de uma força têncil maior, que ele vai ter que ficar um maior tempo com esse fio, ou se é dentro da cavidade, que esse corpo vai ter que absorver esse fio. Então, tudo isso leva em conta no momento da escolha desse fio, tá? Então, por exemplo, o tipo de tecido que eu vou suturar, tá? Então, cada tipo de tecido tem os tipos ideais de fio. A localização desse tecido, aonde que ele está localizado, tá? Se é externo, se é interno, né? Como que está esse meu tecido? A espessura desse tecido, porque o tecido por exemplo, de um membro, ele é menos, digamos assim, menos grosseiro, né? Do que, por exemplo, de palma de mão, sola de pé, né, dessas outras regiões. Um tecido de face, é, ele é muito mais delicado, né, do que tecidos de membros e assim por diante. A espessura do tecido, como a gente já falou também, e o tamanho da incisão, tá? Se são incisões grandes, necessita de fios com mais força têncil aí, que a gente fala, com uma espessura também maior, dependendo da localidade. O tempo necessário para a cicatrização do tecido deve ser levado em conta, tá? Esse tempo de cicatrização vai variar muito, tá? De acordo com o tipo do tecido, o local dele, tá? Mas aí, por via de regra, a gente tem por volta dos 7 dias aí o início dessa proliferação e dessa cicatrização, tá?
Então, de acordo com isso, a gente também faz a escolha do fio. E se há tensão sobre o tecido ou não. Por exemplo, se eu vou suturar uma região de músculo intercostal, de caixa torácica, né, e aí por diante. Então, sempre vai ter uma força exercida nesses locais, que aí necessita de uma tensão maior redobrada. As condições clínicas e características do paciente, por exemplo, a idade, o estado nutricional, doenças, né, tudo isso também deve ser levado em conta. E a preferência do cirurgião também. Então, como podemos classificar esses fios? Então, esses fios eles são classificados aí quanto à sua estrutura, tá? E eles vão se dividir em dois grupos. Então, vemos que as duas grandes classificações é absorvíveis, tá? E os não absorvíveis. Outra classificação que a gente vai ver agora são a respeito dos filamentos desses fios. Eles podem ser mono ou multifilamentar. Tá? O que isso significa? Monofilamentar são fios compostos de um único filamento compacto, ou seja, vai ter apenas um fio, né, composto aí toda a estrutura. Já no multifilamentar são vários fios, tá, de filamentos trançados e torcidos entre eles, formando assim um único fio, né, com eles todos juntos, assim como mostra na imagem. A classificação enquanto a absorção, né, desses fios ou não, agora que a gente vai falar um pouquinho melhor delas, é a respeito então dessa parte. A gente classifica como fios absorvíveis todos aqueles fios que, com o passar do tempo, tá, o organismo ele tem a capacidade de absorver esses fios. Então, ou seja, o organismo vai lá e vai fazer com que esse fio se ele sofra uma hidrólise, né, ele seja fagocitado. Então, ele vai ser digerido pelo próprio organismo. Então, geralmente, estruturas internas são utilizados esses fios. Os de origem animal, a gente pode citar o categu, tá? Tem o simples e o cromado. E de origem sintéticas, que são aqueles produzidos em laboratórios, tem o Dexon, tem o Maxon também, e o Viclil, que é altamente utilizado. Tá? PDS e Monoclil também. Tá? E também temos os inabsorvíveis, ou seja, aqueles que o corpo não consegue absorver. Então, o fio ele não vai modificar, tá? Ou se ele modificar, vai ser muito pouco com o tempo. Então, esses fios eles são de origem orgânicas ou biológicas, como por exemplo a seda. Temos também os de origem vegetal, que é o algodão. Os de origem sintética, que é o nylon, altamente utilizado e muito conhecido, o fio de nylon. Tá? E tem também o prolene, são esses os mais conhecidos. Além de outros, como o Etibond também, que é um fio muito utilizado alguns locais. Tá? Ele é composto por poliéster. A origem metálica, então, por exemplo, a gente vai ter ainda como inabsorvíveis a prata, o cobre, aço, né, agrafos ou os clipes metálicos também, e assim por diante. Então, esses fios o corpo não consegue absorver e eu vou continuar com eles durante toda a minha vida, né, eles dentro do meu corpo. Os fios de origem animal, então, que é uma classificação deles, temos o exemplo clássico do categu. Então, o categu, ele ainda tem duas classificações, que é o simples e o cromado, tá? Mas não precisamos adentrar isso a fundo, só a título de curiosidade mesmo, mas é importante saber que o categu, ele é um fio de origem animal. Então, esse fio ele é feito a partir de fitas de colágenos das mucosas do intestino delgado de animais, tá? Como o carneiro, por exemplo, ou também de gado, tá? Da serosa de gados também. Tá? Quanto mais puro esse fio, esse material, melhor é para a realização desse fio. Uma característica importante também quando a gente abre esse fio e observa que ele vem sempre banhado em um líquido, tá? Esse líquido é para manter ele hidratado, porque como ele é feito de matéria orgânica, né, de matéria de mucosas intestinais, ele necessita aí estar banhado, sempre umedecido nessa solução. O simples, então, ele vai ter uma força e tensão por 7 dias, tá? E a absorção dele vai ser em 10 a 14 dias por fagocitose.
Então, eu posso utilizar ele para suturas internas, de órgãos internos, tá? Muito utilizado para isso. E a força dele, ou seja, ele vai perder essa força de aproximação por volta dos 7º dias. Então, tem que escolher ele se é um tecido que ele consegue se regenerar rapidamente antes do 7º dia aí. Senão, ele vai perder a força dele, vai romper, vai abrir e não vai ter sido feita a cicatrização ainda. Por volta do 14º dia, já some do organismo. O cromado, eles têm sais de cromo, tá? Ele é resistente à enzima do corpo, ele tem uma força têncil por aproximadamente 14 dias, no máximo 21, e absorve em 90 dias. Então esse é o cromado. Então ele vai ter uma duração maior e uma força têncil pelo dobro de dias do Categu simples. Esse material ele tem uma rápida absorção por volta de 5 a 7 dias se tratado com calor. Então, por exemplo, eu quero que esse material some rápido do meu corpo, né? Já tem uma cicatrização legal, mas foi utilizado o cromado. Então, eu não quero que ele fique aí por 90 dias no meu organismo. Então, vou aplicar calor, né? Luz infravermelho sobre ele, calor, e ele vai se deteriorando e o organismo fagocitando. Desencadeia uma reação inflamatória intensa ao seu redor, tá? E ele é mais evidente no categu simples. Então esses fios eles podem ter essa reação inflamatória. Então, às vezes por isso que não é um fio muito utilizado, tá? Por esse ponto negativo deles. É indicado para suturas de alça intestinal, vai amarrar vasos, né? Colocar telas subcutâneas, suturas ginecológicas e urológicas também, perdão, que eles são utilizados esse fio. Outro fio agora de origem sintética, né? Falando um pouquinho deles agora também, já falamos de origem animal. Sintética, vamos ter aqui o Dexon. O Dexon ele é obtido pela polimerização do ácido glicólico. Ele possui uma resistência maior do que o Categu, esse fio, tá? E o corpo também consegue absorvê-lo. Ele possui uma resistência maior que o Categu, como a gente já falou. Então, para alguns tipos de cirurgias e estruturas que necessitam dessa força, ele substitui o Categu, melhor dizendo. E a absorção dele ocorre por hidrólise entre 60 e 90 dias após a sua utilização. Então, ele tem um tempo de duração dentro do organismo muito maior do que o Categu. A resistência a têncil dele é perdida em torno aí da 3ª semana. Então ele vai durar em torno aí, né, de 3 semanas em média para perder essa força têncil de aproximação. Já é utilizado para sutura de músculos internos, para faces, tecido celular, subcutâneo também. Tá? Então o fio ele é um pouquinho mais caro que o Categu. Ele vai provocar pouca reação tecidual inflamatória, né? Então aqui a gente já vê um ponto positivo sobre o Categu também, mais um, né, na verdade. E ele é multifilamentar, então, ou seja, são vários filamentozinhos unidos formando um único fio. Outro fio de origem sintética, a gente pode citar o Maxon, tá? Ele também é absorvível. Esse aqui ele já é monofilamentar. É um fio de alto custo, ou seja, ele é muito caro, tá? Ele é mais utilizado para sutura de tendões, de cápsulas articulares, para cirurgia de artroplastias e assim por diante. E fechamento de parede abdominal também, tá? Porque ele é um fio que ele tem uma força têncil mais longa, por períodos longos, e é mais duradoura do que os fios absorvíveis também, tá? Por isso que ele é utilizado nesses casos. Viclil. Viclil ele também é um fio caríssimo, muito utilizado em cirurgias oftalmológicas. É um fiozinho que ele tem uma coloração, tá, diferenciada. Pode ser utilizado também para cirurgias gastrointestinais, urológicas, ginecológicas. E ele vai ter uma aproximação do tecido celular subcutâneo também, tá? A cor dele geralmente é violeta e branco, tá? Ele vem rajadinho esse fio. Ele é semelhante ao comportamento do APG, tá? Que é um outro tipo de fio.
A hidrólise dele é absorvida aí por volta de 60 dias até 90 dias por hidrólise também, tá? E aí tem o Vicryl Rapid que a gente fala, né, que ele perde aí a sua força têncil em menos tempo, em torno de 5 dias já perdeu metade dessa força têncil. A absorção dele também é mais rápida, de 7 a 14 dias, por isso que ele é considerado Vicryl Rapid, tá? E tem o Plus também, que ele é envolvido em uma camada triclosan, que é efetiva, tá? Que é contra alguns tipos de bactérias, né, e tudo mais. Tá? Assim, gente, é um pouco complexo, mas é claro, a gente não quer que vocês decorem tudo, né? Tudo isso é mais títulos assim de conhecimentos também e saber um pouco o nome dos fios, né? A origem deles e algumas características mais importantes. O monoclio, ele também é um fio absorvível de origem sintética, tá? Ele pode ser considerado aí como um precursor do Vicryl também. Ele, comparado ao Vicryl Rapid, ele apresenta menor tendência, né, a cicatriz hipertrófica e reações. Então ele dá menos queloide, que a gente fala, tá? Em relação ao Vicryl Rapid. O tempo de absorção dele estimado é bem maior, vai até aí 120 dias por hidrólise também, é um fio um pouquinho mais caro. 30%, de 30 a 40% da força têncil em 2 semanas, tá? Ele pode perder. E aí, em 21 dias já não tem mais nada de força têncil. Ele também é utilizado para aproximação e ligaduras de tecidos lisos em geral, tá? Mas não é indicado para uso em tecidos cardiovasculares. Então é mais utilizado para vasos sanguíneos, assim, coisas do tipo. Tá? Então, neurológico e cardiovascular, não. Microcirurgias e cirurgias também oftalmológicas ele pode ser utilizado. Esse fio, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de pegar ele na mão, tá? É um fio muito caro. O PDS é um fio também sintético, o corpo também consegue absorver, tá? Esse fio ele tem 70% da resistência têncil dele até 14 dias, 50% em 28 e 25% em 42 dias. Então a absorção total dele é 180 dias por hidrólise. Só que ele é muito difícil o manuseio dele, tá? Ele não é um fio legal para se manusear. E agora vamos entrar para os fios que não absorvem, que o corpo não tem essa capacidade de absorver eles, tá? Um exemplo desses fios de origem orgânica ou biológica que a gente fala é a seda, tá? A seda é o tecido mesmo, tá? Feito através do casulo do bicho da seda. É considerado também como um fio cirúrgico. Ele provém do casulo, como a gente já falou, que de onde é feito esse fio. É processado, limpo e esterilizado, tá? Não é utilizado de outra forma, sem esse procedimento todo. Apesar de ser classificado como inabsorvível, tem estudos, aí, experimentos que mostram que ele vai perder essa sua força aí em torno de 2 anos, né, para mais. Às vezes ele já não é detectado no tecido, ou seja, ele pode ser que ele suma do organismo e de alguma forma esse organismo consegue absorver esse fio de seda. Ele produz pouca reação tecidual, esse fio, tá? Então ele não tem muitas queixas de inflamações, de produções de cicatrizes feias, de queloide. Ele é multifilamentar, ou seja, são vários fiozinhos de sedas entrelaçados entre eles. E é muito utilizado em cirurgia oftalmológica, tá? Da oftalmo, e microcirurgias também. É um fio mais barato em relação aos outros, tá? Outro fio de origem vegetal que temos, perdão, de origem vegetal, é o algodão. Tá? A gente viu a seda, que é de origem biológica, agora vegetal, que é o algodão. O algodão ele também é inabsorvível pelo organismo, ele vai ter fibras naturalmente torcidas, e ele foi introduzido no final da década de 1930, tá? Esse material. Então, é um dos fios mais antigos que temos no mercado. Ele tem uma melhor segurança nos nós do que a seda, então assim, ele é mais firme do que a seda. Ele tem uma perca lenta da tensão e estiramento dele, que a gente fala, tá? Então em 6 meses ele ainda vai ter 50% da sua força têncil, tá? E 70% em 2 anos. Então, ou seja, ele tem uma duração aí por mais de 2 anos dessa capacidade de aproximar tecidos. Ele provoca reação tecidual semelhante à da seda, tá? Então ele potencializa infecções pelo fato dele ser
algodão ele absorver, né, secreções como sangue e tudo mais. Ele também é multifilamentar, é utilizado em qualquer tipo de estrutura esse fio. Tá? Ele é de fácil manuseio, os nós dele ficam bem firmes e pode ser reesterilizado em autoclave e acondicionado em embalagens comuns. Então esses fios, né, caso eles vençam, né, dentro da nossa unidade hospitalar, se houver aí POPs e padronizações para que seja reaproveitado, eu posso reesterilizar esse fio. Mando para a central, embalo num papel grau e esterilizo novamente, tá? Com duração aí em torno de 30 dias. Os fios inabsorvíveis de origem sintética, a gente vai ter o nylon. O nylon é um fio muito conhecido, também é um fio antigo, está aí no mercado desde 1938. Ele é um pouco elástico, ele é resistente à água também, tá? Ele realmente é um fio de nylon, uma linha indiana, tipo de pesca. Ele pode ser mono ou multifilamentar. A reação tecidual dele é muito baixa, tá? Quase não se ouve falar. Ele é difícil de manuseio por ele ser duro, então ele é bem firme, ele não dobra muito, né? Ele é um fio assim mais difícil de manipular. Ele é bem corrediço, né, no tecido, então quando você faz a sutura, né, e puxa ele, ele corre muito fácil. E os nós dele também não são tão firmes quanto dos outros. A perca da resistência têncil dele ao longo do tempo pode ser aí degradado e absorvido ao longo de 2 anos. Então esse fio ele tem essa capacidade aí, né, de poder ser absorvido ao longo de 2 anos, mas não é muito comum. Então por isso que ele é classificado como inabsorvível. Os monos filamentares, eles são negros ou incolores, geralmente, tá? E são preferíveis para sutura de pele. Geralmente, quando a gente abre algum ferimento na pele externa, assim, e vai fazer a sutura da parte de epiderme. Muito utilizado esse fio, nylon. Temos também o wet bond, ele é um poliéster, tá? É multifilamentar, inabsorvível também. Ele é resistente e de grande durabilidade, ou seja, ele tem uma durabilidade muito grande. Excelente para suturas de aponeurose, tá? Que são tendões, vasos, né? Tudo aquilo que tem uma força têncil maior. Ele tem com cobertura e sem cobertura. Eles podem ser cobertos por polipetilato ou teflon, tá? Teflon já são substâncias um pouco mais tóxicas para o organismo. Requerem então no mínimo 5 nós para uma fixação segura. Então eles não têm nó fixo e causam pouca reação tecidual na sua maior parte. Também nunca tive a oportunidade de pegar um IVL. O polipropileno, que é o prolene, é um fio também bem conhecido. Ele é um monofilamentar, inabsorvível, tem pouca reação tecidual e ele pode ser azulzinho também ou incolor, tá? Ele é facilmente removível e é ideal para sutura intradérmica, tá? Então ele é bastante utilizado para isso. Muito utilizado para cirurgias vasculares. Mantém uma resistência tensa por vários anos após a sua utilização. Prolene. E temos também os fios de aço, né, de origem metálica. Esses fios eles são compostos por ferro, por cromo, por níquel, né, e outros metais aí que podem ser compostos. Ele não promove reação tecidual inflamatória nos tecidos, possui maior tensão de estiramento, né? Claro, ele é bem mais forte do que os outros fios. E quando implantados nos tecidos, possui maior segurança nos nós, que geralmente são torcidos, né? Como um arame mesmo, alguns deles. Podem ser autoclavados e é recomendado para tecidos com cicatrização lenta, ou seja, aquele negócio que vai demorar para cicatrizar, porque ele vai ficar ali um bom tempo sem causar reação tecidual e sem perder a sua força. A forma monofilamentar pode ser usada em feridas contaminadas e infectadas. Já a multi não é ideal. Ele tem uma tendência, tá, que é um ponto negativo desse tecido, que é de lesionar. Tá? Mas o que, que ele vai lesionar, gente? Ele vai lesionar a minha parede, o meu tecido onde ele está inserido, tá?
Por quê? Porque ele é um fio cortante, tá? Então ele é um fio mais rígido, ele não é tão maleável, então ele pode machucar essas estruturas. Os nós deles podem ser quebrados, então muitas vezes quando você aperta muito esse fio, ele rompe, assim como um arame, tá? E ele pode promover a necrose tecidual pelo movimento dos tecidos contra as pontas, tá? Não flexíveis desse fio. Então o tecido vai mexendo, né, conforme vai movimentando e vai batendo nessas pontas desses fios e pode causar aí até necrose. Então, na identificação do meu fio, a gente tem algo chamado diâmetro, tá? Então, quando eu falo diâmetro do fio, é determinado sempre em milímetros. Então, ele é expresso em zeros. Então, quanto menor o calibre do fio, maior o número de zeros que eu vou ter, certo? Então, menor calibre eu vou ter, por exemplo, o número 12/0. Então, o diâmetro dele é de 0,001 a 0,01 milímetros. Tá? Então, quanto maior o calibre, o número, e quanto maior o calibre, o número 3, o diâmetro dele já é totalmente diferente. Tá? Então, menor calibre, temos números maiores. E quanto números menores, temos aí calibres maiores, tá? Não sei se ficou claro para vocês. Tem uma reguinha aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, por exemplo, quanto maior o número com o zero, acompanhado do zero, tá? Significa que menor é esse calibre desse fio, mais fininho ele é. Quanto maior aqui quanto o número estiver sozinho, por exemplo, tá? Então significa assim, o zero significa que maior é esse calibre. Tá? Então aqui abaixo do zero, como se fosse menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, então um calibre menor. E aqui como se fosse positivo, maior será esse calibre. Então usam fios mais finos em tecidos mais delicados, é uma questão de lógica também. Em que locais sem tensão, fios mais grossos em tecidos mais grosseiros, ou tecidos com mais tensão. Então sempre tem essa jogada, tá? Na escolha do fio também. O que é a força tensio? A força tensio é a força necessária para romper o fio pelo seu diâmetro, tá? Então, o ponto que eu tenho que exercer de força em uma ponta a outra desse fio para que ele se rompa, tá? Então, essa força ela vai depender do calibre desse fio e do material que ele é feito, fabricado, tá? O diâmetro do fio ele vai variar de acordo com o material. Então, de acordo com o material é o diâmetro dele. Tá? Isso é que nem todos os fios com o mesmo número têm o mesmo diâmetro. Então, por exemplo, eu tenho um fio nylon 3, eu vou ter um fio cobre 3. Esse diâmetro não vai ser igual, pois são materiais distintos. Tá? Então, isso não é levado em conta nesse caso. Quando se compra fios do mesmo material, então quanto maior o calibre do fio, maior é a resistência dele. Quando se compra fios de menor calibre, porém de materiais diferentes, a força têncil dele pode variar. Para ficar super mais fácil, aqui temos uma tabelinha. Então, os fios, quanto mais acima eles estão, mais resistentes são. Quanto mais abaixo, menos resistentes são. Então, os fios inabsorvíveis, o meu mais resistente é o aço e o meu menos resistente é o algodão. E o meu absorvível mais resistente é o policlactina e o menos resistente é o categu simples. Para ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Esses fios, alguns deles, têm também uma característica importante, que é a respeito da absorção de fluidos, tá? Então, ele é determinado pela capacidade que o fio tem de absorver fluidos ao ser totalmente imerso. Ou seja, quando eu mergulho esse fio em uma substância líquida, eu tenho que saber a capacidade que ele tem de absorver esse líquido. Os multifilamentares, como seda, algodão, eles têm sempre maior capilaridade que a gente fala. Então, eles são mais, eles têm mais poder aí de absorver esses líquidos, esses fluidos. Os multifilamentares, né, como a seda e o algodão, como a gente já falou, eles são fios que entre, né,
um filamento e outro consegue depositar esses líquidos. Então, por isso que eles têm essa capacidade de reter fluidos. Os monofilamentares têm pouca capacidade de absorver esses fluidos e os fios multifilamentares, por mecanismo de capilaridade, né, eles vão absorver. Também vai favorecer a migração de micro-organismos através desses frisos, né, das tramas, que eles são torcidos e por isso não são indicados para sutura de pele, mas sim só de tecidos internos. Consequências da reação tecidual excessiva. Então, a reação tecidual é o grau de reatividade do fio. Então, vai variar conforme o material também e o calibre desse fio. As consequências de reações teciduais excessivas, elas podem gerar fenômenos precoces ou tardios. Então, pode acontecer um corte do tecido, que a gente chama de cutting out, que é o corte pelo fio, né? Então, esses fios eles são excessivamente inflamados e amolecidos, o tecido, e aí, por excesso de força na hora de fazer o nó, esse tecido ele rasga, né? Ele corta. É retardado também a cicatrização de feridas, pode acontecer também a formação de bridas, tá? Intraperitoneais, que são a formação de tecido fibrinoso, e a predisposição a infecções que a gente já falou, certo? Então era isso a aula de hoje, né, a respeito de fios cirúrgicos. Espero que tenham gostado, aprendido um pouquinho mais a respeito, né? Por mais que a aula era mais uma revisão em si mesmo, né, do que uma aula nova, né, de um conteúdo desconhecido. Qualquer dúvida, estamos à disposição.